A atonia de útero, então, nós chegando na nossa última porção que a gente tem do trato reprodutor da fêmea, né? Então, nós vimos as causas maternas ligadas à pelve, à vulva, à vagina, à cérvix e agora, por fim, no útero. Então, causas maternas de distocias ligadas ao útero, nós temos aí a principal delas, que seria a atonia de útero. A atonia uterina, ela pode ter duas origens, primária ou secundária. Então, a atonia uterina primária, ela geralmente está ligada a situações relacionadas ao próprio útero. O útero não está conseguindo contrair, ok? As atonias uterinas de causas secundárias é algo que está interferindo sobre a contratilidade do útero, que faz com que ele não consiga se contrair. Então, nesse caso, o útero ele entrou em exaustão. Então, quando o útero ele entrou em exaustão por conta de uma outra causa, aí a gente denomina como atonia uterina secundária. A atonia uterina primária, a causa está ligada ao próprio útero, alguma coisa no útero que realmente está impedindo dele se contrair. Tá? Então vamos entender quais são as primárias e quais são as secundárias. Então, causas primárias de atonia de útero, o que vai fazer com que aquele útero não consiga se contrair? Distúrbios nutricionais, que vai ocasionar um desequilíbrio mineral, um desequilíbrio hormonal. Esses distúrbios nutricionais, eles são importantes e uma das principais causas na rotina de partos distóxicos aí de atonia uterina em vacas principalmente. Realmente, qualquer falha na entrega de nutriente, qualquer déficit nutricional que essas fêmeas tenham, elas ficam predispostas a uma atonia de útero, não vai ter nutriente para contrair o útero, não vai ter hormônio suficiente para estimular receptor na parede uterina, ele não vai contrair. Então, a causa realmente está ligada ali ao útero. Ele não tem estímulo, ele não vai contrair, porque ele não tem sais minerais, ele não tem hormônios o suficiente para gerar esse estímulo. A obesidade consiste aí numa causa primária de atonia uterina, devido ao fato de que os lipídios, o excesso de lipídio na circulação sanguínea de uma fêmea obesa, ele compete com o sítio de ligação de hormônios. Se esses hormônios que deveriam estar ligando no útero não estão se ligando, não vai ter estímulo de contração. Tá? Então, os lipídios eles competem com sítios de ligação hormonal. Se tiver excesso de lipídios, também vai ter excesso de lipídios ocupando o espaço de hormônios, o que vai ocasionar uma falha na contração de útero. Tamanhos fetais anormais, então de uma forma geral, tá? Aqui a gente tem fetos que são muito grandes, absolutamente falando, e fetos relativamente grandes. Esses fetos que estão muito grandes lá dentro daquele útero, eles ocasionam uma falha na contração uterina, porque o útero ele está tão esticado, algumas vezes ele pode estar tão tensionado que vai fazer com que ele não consiga se contrair, porque o feto realmente está grande demais e ele não vai conseguir ter uma área de contração suficiente. Isso é uma causa de atonia primária. O excesso de líquidos fetais representa o mesmo raciocínio que eu falei agora dos fetos. Então, o excesso da produção de líquidos, então tem um excesso de alantoide, tem um excesso de âmnion. Esses quadros são conhecidos como hidropsias. Essas hidropsias que a gente fala, devido ao excesso de líquidos fetais, elas distendem o útero demais. Esse útero distendido, ocupado por líquido, ele não tem capacidade de fazer esse movimento de contração. Então, é uma causa primária que vai gerar uma atonia naquele útero. E, por fim, doenças sistêmicas, que vão comprometer na atividade de contração, na atividade excitatória sobre a parede do útero daquela fêmea. Então, um estresse constante, um estresse fisiológico, um estresse metabólico que ela esteja passando, alguma doença que esteja comprometendo o seu estado de saúde, é óbvio que vai ter interferência direta também sobre o desencadeamento do parto da forma correta, gerando aí uma causa primária de atonia uterina. Agora, em seguida, indo para as causas secundárias, que são aquelas causas que acontecem no animal e levam o útero a uma exaustão, nós temos essas 4 aí. Então, nós temos a própria exaustão da fêmea, então fêmeas que estão passando por trabalho de parto distóxico devido, por exemplo, a uma estática fetal errada. Essas estáticas fetais erradas fazem com que a fêmea estimule a contração, porém o feto não sai porque ele realmente está posicionado de uma forma inadequada.
E isso leva à exaustão, e a exaustão vai levar à falha na contração uterina, porque chega um ponto que ela entra em desequilíbrio. Obstrução do canal, qualquer estrutura que obstrua o canal do parto pode levar o útero a uma exaustão. Então, está obstruindo, o útero realmente está contraindo. Só que chega um momento que essa obstrução está impedindo progredir o parto, o útero chega uma hora que ele também entra em exaustão, não consegue progredir as suas contrações. Torção de útero também é uma causa de obstrução do canal, né? Então, torceu. Aquele ponto de rotação, aquele ponto de torção, vai impedir a passagem do feto e aquela fêmea vai entrar em exaustão, porque ela estimula a contração, porém, devido ao local da torção, o feto não consegue sair. E o uso de medicamentos, né? Então, a aplicação de fármacos de forma exógena, eu aplico um medicamento naquela fêmea que pode dificultar a contração uterina, é uma causa secundária, porque não foi no animal que isso aconteceu, eu induzi aquilo a acontecer. Um exemplo clássico desse evento aí é o uso de anticoncepcional em fêmeas de pequeno porte, em cadelas, em gatas, onde se costuma usar muito esses medicamentos para inibir cio, e mesmo assim algumas vezes essas fêmeas podem acabar emprenhando sem a gente saber. Esses fármacos são a base de progesterona. E a progesterona, como vocês já sabem, ela impede contração uterina. Imagine o excesso de progesterona na circulação daquela fêmea, o que não vai fazer? Então, tanto em grandes quanto em pequenos animais, a gente vê isso mais acontecer em pequenos, acontece devido à aplicação exógena de anticoncepcionais, por exemplo, esse uso indiscriminado que se faz diante desse medicamento aí. Então, a progesterona ela mantém o útero em estágio de quiescência, como vocês viram lá no trabalho de parto. A progesterona precisa descer para o estrógeno subir. O estrógeno sobe, ele estimula todos os outros receptores para a contração uterina. Falando um pouquinho sobre o caso de torção de útero, né, que é uma situação que acontece na nossa rotina e que exige um pouquinho de atenção, é uma afecção que acomete muito mais os ruminantes do que qualquer outra espécie animal. Existem relatos, é óbvio, isso acontece em pequenos e nas outras espécies de grandes animais, porém é muito mais comum de acontecer a torção de útero em ruminantes. Isso tem uma explicação, tem um motivo e ele é óbvio. O trato reprodutivo das ruminantes ele é solto, né? Então, como ele é solto, ele pode rotacionar facilmente, por isso que é mais comum na rotina de atendimento obstétrico dessa espécie animal, quando se trata de distocia. Quando a gente diagnostica casos de torção uterina, eu vou precisar classificar o local de torção, o grau de torção e a direção dessa torção. Então, o útero ele pode torcer e o local pode ser pré-cervical ou pós-cervical. Eu olhando lá de fora, inspecionando o local ali de torção, eu vou denominar pré-cervical quando eu não consigo enxergar a cervix. Então, eu estou olhando ali, eu estou vendo que está tudo preguiado, está torcido, mas eu não consigo ver a cervix. É porque torceu antes dela, pré-cervical. Já naqueles casos em que eu consigo enxergar, sentir a cervix e ela não está torcida, somente depois dela que está torcida, realmente isso consta como um caso de pós-cervical. Então isso tem que ser classificado. Depois de classificado dessa forma, eu vou classificar o grau de rotação, o quanto que aquele útero rotacionou. Esse grau pode variar de 45 a 180 graus. Passou de 90 graus, a gente já considera um quadro de torção grave. Provavelmente não, a necessidade vai ser cirúrgica de intervenção. Sempre cirúrgica nesses casos. Tá? Menos que 90 graus, não é tão grave, é de moderado a leve, porém, dá para se tentar um tratamento conservativo em fêmeas ruminantes, mais especificamente falando, as fêmeas bovinas, tá? No caso das vacas, dá para tentar um tratamento conservativo. Caso contrário, sempre vai ser cirúrgico. Então, eu tenho que colocar num papel aí, ver o grau da torção e o local para ver se dá para fazer conservativo ou cirúrgico esse tratamento desse animal. Caso contrário, eu não vou conseguir determinar a melhor intervenção para aquele momento. Muitas vezes a gente está em situação de campo e que eu não consigo ter material nem nada para fazer uma cirurgia. E aí o tratamento conservativo pode salvar a vida dos dois. Tem que ter isso em mente. E o que vai determinar essa chance de sucesso do meu tratamento conservativo é
o meu exame, essa avaliação, essa classificação que eu faço, local, grau e direção. E a direção da torção, eu vou observar o sentido das pregas, tá? Se as pregas estão rotacionadas mais para a direita, então é direita, sentido horário. Se estão rotacionadas mais para a esquerda, sentido anti-horário. Essa é a classificação que a gente faz dos quadros de torção de útero. Como as vacas são as mais acometidas, tem um exemplo aqui de vaca, né, para mostrar para vocês. Vocês observam aqui nessa primeira imagem a posição correta do útero de uma vaca gestante, então o feto ele se desenvolve aqui dentro, e o útero ele só é suspenso por ligamentos nessa área pré-cervical, só. O resto é tudo solto, o que facilita esse movimento aqui, ó. Como nessa segunda imagem mostra, o caso de torção de útero, que pode ser, né, de 45 até 180 graus, pode dar a volta completa, até chegando no 360 isso pode chegar, tá? Então, a gente vai ter que colocar, vai ter que observar essa classificação diante do nosso exame que a gente vai fazer nesse animal. Aqui é a forma conservativa de se tratar. Então, eu não tenho como intervir cirurgicamente, eu não consigo fazer uma cesárea nessa fêmea, ela está sofrendo, eu estou numa situação em que eu vou ter que escolher, ou eu faço, senão o animal vai para o sacrifício ou acaba morrendo, vindo a óbito, né? O que eu não posso deixar acontecer. Então a gente recorre a esses casos. Em pequenos animais, esqueçam. Pequenos animais, o método de eleição para torções é o método cirúrgico. Em grandes animais, no caso dos ruminantes bovinos, a gente aplica esse método. Nas outras espécies a gente nem faz, vai para cesariana também. Tá? As torções uterinas, principalmente éguas. Éguas também vão para cirurgia e não vão para esse método aí. Então, como é que vai funcionar o método conservativo de tratamento de torção de útero? Primeiro, eu preciso constatar uma torção menor que 90 graus. Tá? Tem que ser menor que 90, senão não vai adiantar de nada. O rolamento, essa técnica de rolamento, ela é feita através de um rolamento só do animal. Então, por isso que o útero não pode estar tão torcido, porque torções acima de 180 vai exigir mais de um rolamento, o que fica inviável de se fazer num animal desse tipo aí, tá? E resolver a situação. Então, acompanhem esse método é chamado de método de Schaffer. Então, o método de Schaffer ele descreve da seguinte forma como o procedimento deve ser feito. A gente posiciona o animal em decúbito, se possível contém as patas com cordas, coloca uma tábua sobre a superfície abdominal, uma extremidade da tábua fica no solo e eu vou girar o paciente no sentido oposto à rotação. Então, ó, girando o paciente no sentido oposto à rotação, eu vou conseguir sentir aqui atrás, na palpação e na inspeção, se essa torção, se esses preguiamentos se desfizeram no ato da execução da manobra, tá? Então, esse método método como descrito de Schaffer, ele permite a gente desfazer a rotação girando o animal, colocando uma tábua sobre a sua superfície abdominal. A tábua, ela segura o útero e o animal rotacionando faz com que esse útero consiga ficar fixo e aí desfazer a rotação, tá? Então, é assim que se descreve esse método feito para bovinos na tentativa de desfazer a torção de grau leve. Bom, finalizamos aqui todas as causas maternas de distocias. Então, vocês já sabem as principais causas maternas, desde a região de pelve, vulva, vagina, cérvix e útero. Agora, a gente vai entrar na segunda principal causa de distocia, que são as causas fetais. Essas causas fetais é em menor número e a gente vai comentar aí sobre as principais, as que a gente mais vê no dia a dia. Então, dentre as causas fetais, nós temos aí, então, as anomalias fetais. Aqui são casos de dicefalia, como vocês observam nessa imagem da esquerda, em ruminante, em bovinos. Esses quadros, é óbvio que podem impedir a progressão do parto normal, né, devido ao diâmetro aqui das cabeças, que vai dificultar a passagem do feto por ali. Esses quadros de anomalias, malformações fetais também, nesse caso em específico, é o caso do nascimento de um animal clonado, uma técnica que ainda não está muito bem consolidada e que predispõe realmente ao surgimento de malformações, como é o caso aqui que a gente observa nessa imagem desse potro. A nasarca, né? Então, anomalias fetais como essa aqui, ó, o feto da direita totalmente edemaciado, então esses edemas generalizados
são denominados como anasarca, e isso é óbvio, devido ao seu tamanho, vai impedir a progressão do parto, né? Comparem com o da esquerda, para verem a diferença entre um e outro. Quadros de hidrocefalia, como mostra aqui em felinos, em caninos, né? São as espécies mais comuns, não que isso seja comum, mas mais comum de acontecer, quadros de hidrocefalia, artrogripose também, tudo má formação. Todas essas malformações predispõem ao desenvolvimento de partos distóxicos, porque impede a passagem do feto através do canal do parto. Mesmo que o canal do parto com a mãe esteja tudo bem, devido à sua malformação, impede a progressão correta do trabalho. A principal causa que a gente tem como causa fetal de distocia é essa, tá? Então, estática fetal inadequada é a principal de todas as causas fetais que vão originar as distocias. Vocês sabem que a estática ela tem que ser classificada como apresentação, posição e atitude. Então, quando tem uma estática correta, a gente chama de estática eutóxica, tá tudo bem, vai desencadear o parto normal. Agora, se eu tiver apresentações, posições e atitudes errôneas que vocês viram lá na aula de estática fetal, o animal não vai conseguir progredir através do canal de parto, como mostra aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem uma atitude alterada, né? Então, apresentação longitudinal anterior, posição superior e a atitude com a cabeça dorsoflexionada. Então, vou ter que fazer uma intervenção para poder corrigir esse fato e aí desencadear o trabalho de parto, senão não vai acontecer. Aqui uma outra situação de atitude de membro torácico esquerdo flexionado. Isso também dificulta o trabalho de parto por conta da flexão e o aumento do diâmetro daquela área, impedindo a passagem do feto pelo canal. Esses casos de colocação da cabeça entre os membros torácicos logo no início, tá vendo? Então aqui a gente tem um posicionamento correto, isso não é uma estática correta, a gente tem flexão de cotovelos. Ó. Essa flexão de cotovelos faz com que o animal coloque a cabeça junto ao início da porção dos membros, o que pode ocasionar uma dificuldade também na sua saída, porque quando ele for passar nessa área aqui, ele vai passar com dificuldade, porque ela está com um diâmetro maior. Ventroflexão de cabeça, uma atitude errada no momento aí de parição desses indivíduos. Flexão de ombro, né, no caso da escápula, flexão escapular aqui nesse caso desse feto, membro torácico esquerdo. E diversas outras estáticas fetais que a gente vai se deparar no dia a dia, pessoal. São inúmeras causas de estáticas fetais erradas. São vários posicionamentos errados, são várias apresentações erradas, são várias atitudes erradas, principalmente as atitudes a gente encontra no dia a dia mais erradas assim. Então, como vocês veem nas ilustrações, existem muitas causas realmente para a estática fetal anormal. Então, diante de qualquer situação desse tipo, onde eu me depare com o fato de que um feto não está conseguindo sair porque ele está mal posicionado, vai ser necessária a intervenção. Então, a gente chega num ponto em que a gente já conheceu todas as causas e as mais relevantes, as principais causas de distocias. Eu fiz o meu exame obstétrico, agora eu já tenho conhecimento de tudo que é normal. Eu já tenho conhecimento de todas as possíveis, os possíveis diagnósticos para distocias. Agora, a única coisa que nos resta é saber intervir. Então, a partir desse momento, não, mas na próxima aula, nós vamos falar muito sobre esse assunto, intervenção ao parto distóxico. A grande importância desses nossos assuntos que nós falamos previamente a essa aula de intervenção é de que, sem o conhecimento sobre o exame e as normalidades e causas de distocias, eu não vou conseguir aplicar a melhor intervenção naquele caso lá. Por isso que precisamos chegar até onde a gente chegou, acompanhando todo esse raciocínio lógico que nós tivemos até esse exato momento. Então, finalizando a nossa aula, seguem as referências para que vocês consultem e aprendam um pouco mais sobre esses assuntos. Falamos aí nessa semana sobre exame obstétrico das fêmeas em processo de parição, principalmente, e também as causas que vão dificultar o processo de parto, as distocias das fêmeas, tanto de origem materna quanto de origem fetal. Eu sugiro que vocês complementem aí os estudos de vocês através dos livros,
trabalhos no meio eletrônico que vai facilitar a compreensão e o entendimento de todos.